Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Mix Lab, que é uma atividade aqui do Festival Mix Brasil, em que a gente reúne profissionais do audiovisual para conversar sobre temas relevantes da área. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, que permitem que o festival aconteça. Hoje a gente está aqui para conversar sobre o filme queer, o que torna um filme queer. A gente convidou alguns realizadores do festival para conversar sobre esse tema, então eu queria chamar um por um para falar com a gente. O André Antônio, do Vênus de Nike, que é um filme que está na competitiva de médias e longas. O Cássio Kelme, do Perto de Você, um filme que está no nosso programa de documentários, queer.doc. A Lara Duarte, do Pânico Vaginal, que é um curta que está no nosso programa Retratos de Garotas em Chamas. E a Vitória Negreiros, que é co-diretora do Como Respirar Fora d'Água, que está na nossa competitiva de curtas. Então, bem-vindos todos. Olá. Oi, tudo bom, Márcio? Oi, gente. Oi, pessoal. Bom, eu queria, na verdade, começar com uma pequena provocação. Acho que todo mundo conhece aqui o Call Me By Your Name, que é um longa recente que foi, assim, meio que arrasa quarteirão, como filme gay, assim, todo mundo só falava desse filme, enfim. O Luca Guadagnino, o diretor desse filme, chamou ele de um filme familiar. Eu acho interessante esse termo, porque realmente é um filme bastante linear, bastante tradicional. Então eu queria começar perguntando para vocês, assim, o que vocês entendem por filme queer? Acho que é um termo que talvez seja importado, talvez não seja tão usado aqui no Brasil, talvez por alguns setores, algumas pessoas, mas com certeza vocês já cruzaram com esse termo antes, então eu queria saber, a gente pode ir em ordem alfabética, o que vocês acham desse termo? André. Oi. Então, eu dei uma estudada uma época nesse termo, né, porque eu estou no lugar duplo aqui, né, eu estou entre a academia e a prática cinematográfica, né, que é bem interessante, né, eu encontro muitos artistas LGBTQs que também estão nesse lugar, eu acho massa que a gente esteja criando esses trânsitos, né, entre a academia e fazer arte. E sim, é uma palavra de origem inglesa, né, que significa, no contexto de língua inglesa, significa tudo que é estranho, né, tudo que é incômodo, tudo que é... Então, no começo, quando essa palavra estava sendo usada, né, no contexto de língua inglesa, ela não se referia necessariamente a uma questão sexual, a uma questão de gênero, né. Tudo que era estranho, tudo que era esquisito, tudo que era fora do padrão, fora do roteiro, digamos assim, da heteronormatividade, era queer, né?
Inclusive, na Inglaterra tinha essa Queer Street, né? Que, tipo, era uma rua onde ficavam as prostitutas, os drogados, né? Tipo, a galera falava, você vai pra Queer Street, era uma coisa vergonhosa, assim. E é isso, a galera usava nesse contexto, por exemplo, em pleno verão, aí começa a chover, aí a galera falava, how queer? Tipo, é muito queer, tá chovendo em pleno verão. Então, assim, Então, durante um tempo, eu gostei de estudar isso, né? Eu achava um termo interessante, porque me trazia um pouco para a forma como a luta LGBTQ pode apostar no dissidente, né? Sabe, ao invés da gente estar, de alguma forma, querendo se adequar a um certo padrão heteronormativo, o queer me apontava, né? Quando eu lia autores da teoria queer, me apontava para esse lugar incômodo, a gente continua incomodando, a gente continua fora do padrão, a gente continua fora do que é considerado higiênico, né? Mas, assim, o que eu acho, eu não sei, assim, eu acho que, assim, o termo aqui, ele tem passado por uma disputa, né? Eu lembro muito que muita gente recusava por ser essa palavra em inglês, né? Muita gente tentou traduzir, né? É o quê? É bicha? Mas não é bicha, porque, assim, as sapatões também estão incluídas, sabe? Nunca se conseguiu achar uma palavra em português para esse termo, porque é tudo que é esquisito, então ficou em inglês, e tem gente que dá essa portuguesada, né? Queer, com C, às vezes com K. O que eu acho é que, não sei, eu acho que não dá pra gente ser normativo, né? Eu acho que não existe uma única forma de dizer assim, isso é queer desse jeito, né? E aí, eu acho que pode ser de várias maneiras, né? Eu acho que, assim, se você vê a história do cinema, tem filmes que foram feitos por pessoas hétero, num contexto extremamente heteronormativo, mas que hoje em dia são reapropriadas pela galera LGBTQ, e isso torna eles um filme queer, sabe? Tudo bem, é um filme que tem um personagem LGBT, embora ele seja um filme super tradicional. Massa, assim. Eu acho que me parece que é interessante manter a pluralidade de entradas, né? Mas, assim, aí depois eu posso falar como eu posso ver isso na minha prática, né? Nos filmes que eu faço. E aí seria algo muito particular da minha pesquisa, né? Aí, enfim, acho que para começar pode ser legal falar isso. Sim. Vamos ver o Cássio agora? Oi, obrigado. Obrigado pelo convite e estou feliz de estar aqui, apesar de que eu pensei muito se eu devia vir ou não, porque eu, por outro lado, não tenho nenhuma ligação com a academia. Então, na verdade, eu não tenho eu vim aqui, na verdade, eu não tenho uma resposta, eu não tenho nada formulado em relação a esse tema, não vim com conclusões, vim para tentar ajudar a elaborar, a tentar buscar pistas. Eu vim bem nessa vibe, então tudo que eu falar não vai ser conclusivo. E eu realmente não sou da academia, assim, eu inclusive evito muitas vezes, eu participo de mesas sobre gênero, sexualidade eventualmente, mas eu também evito porque, apesar de eu ser trans, não é minha especialidade, digamos, não é uma coisa que é uma coisa que eu sei pela minha vivência, pela conversa com as pessoas em volta, com certeza é uma coisa que permeia a minha vida. Mas eu não sou... Eu estudei muito mais sobre cinema, por exemplo, do que sobre gênero em si, né? Então, o que eu penso de observação? Sobre o Call Me By Your Name, não sei te dizer, abri aqui até a sinopse, eu assisti o filme, mas eu não estou muito bem lembrado dele agora. Mas eu fiquei tentando pensar exemplos, né? Duas coisas que eu posso pensar do que poderia ser um filme para eu, pessoalmente, considerar como queer, por exemplo. Sobre o ponto de vista do filme ser sobre nós e não sobre o outro. Talvez possa ser uma pista, um critério, não sei. E não, no caso de pessoas trans, especialmente, não ser sobre ódio ao próprio corpo. Porque eu fico pensando, jogar coisas aqui. Por exemplo, Garota Dinamarquesa é um filme queer, porque tem um personagem trans. Basta para que seja queer? Ao mesmo tempo que a gente tem muito sobre isso, né, das representações trans, que muitas delas passam pelo ponto de vista da cisgeneridade, que é pessoas trans são pessoas que odeiam o próprio corpo. Pessoas trans são pessoas que nasceram no corpo errado. São narrativas construídas pela cisgeneridade
e que acabam, muitas pessoas trans, inclusive, incorporando isso, porque, enfim, a coisa se retroalimenta, e de repente a gente vê Close, por exemplo, a série Close, que é desde outro lugar, que aí sim eu gostaria de entender como mais queer, porque me parece que é isso, é mais sobre nós e não tanto sobre o outro, o retrato de um outro. Não sei, duas pistas que eu jogo aqui, não sei se faz sentido também se parar para analisar outros filmes. Acho que é isso por enquanto. Acho que a gente vai voltar a esses temas aí. Vamos ver a Lara agora. Ei, gente, boa tarde. Já peço desculpa nessa vida de lives, que eu tô aqui no meio de uma obra, então acho que a minha transmissão ela vai estar sonora com essa obra que tá aqui em volta, assim. A gente estava conversando rapidamente antes de começar aqui a live, que essa é uma pergunta, né? O que faz um filme queer, o que eu considero um filme queer, também sem resposta, assim. E é saudável que a resposta seja a própria busca. Talvez por uma não definição, talvez por defender que seja um espaço plural, aberto, celebrativo, que banque a contradição, né? Eu acho que todo o movimento que a gente faz de afirmação de identidade, ele tem uma mão dupla. Então, por um lado, ele pode ser entendido, e é, como um ato de sobrevivência na sociedade que a gente vive. Ele é uma marcação de território para que outros corpos se levantem, né, e ajam no mundo. E, por outro, a gente não pode deixar de perceber que a afirmação identitária, a definição do que é identidade, ela é muito contraditória. Porque você não fecha o que é ser queer, que é o tema aqui da mesa, ou o que é ser as outras 1 bilhão de coisas que compõem a minha identidade, a minha sexualidade, o meu gênero, a prática artística, enfim. Então, toda vez que a gente define, que a gente dá esse passo, que a gente dá esse respiro, a sensação que eu tenho é que é um passo em espiral, para olhar para a própria contradição da necessidade de se definir uma identidade, né? Tudo isso para dizer que eu não sei, mas que eu tenho pistas. Acho que um dos filmes mais queer que eu posso dizer que eu assisti foi o Base Moa, que é um pornô que as duas garotas elas sofrem um estupro de um cara X, e aí uma delas resolve depois ir transando com caras e matando todos os caras. E aí ela e a amiga vão num romance lésbico assassino maravilhoso, assim. E me lembrou, por exemplo, putz, tem uma transgressão muito grande nessa estética, nessa escolha, nessa maneira aqui de lidar com o material. Então, eu gosto de pensar, e aí tem a ver com o que eu gosto de produzir e assistir, que o queer está nessa zona de não apaziguamento das tensões, né? Mas de celebração dessa tensão, dessa contradição, que é ser qualquer coisa no mundo, né, gente? Acho que é isso. Vitória? Bom, legal estar aqui, gente. Agora que eu sou a última a falar, a fala de vocês já fica borbulhando na cabeça, mas pensar sobre o que é ser um filme queer, né? Eu acho que para nós realizadores que estão dentro dessas identidades, é uma pergunta bem presente enquanto a gente está pensando nas nossas obras, né? E sempre quando eu paro para pensar em o que é cinema queer, eu penso muito em desafio. Por quê? Pensando na linguagem do cinema como uma linguagem que se desenvolveu muitas vezes consolidando o próprio olhar heteropatriarcal, eu acho que é muito desafiante para a gente entender onde a linguagem enfatiza esse olhar e onde a gente pode se apropriar dessa linguagem para falar, vamos sair dessas regras. Aí trazendo o queer como esse lugar de anti-regra, anti-norma, essa não identidade, eu sempre vejo muito como um grande desafio, assim, ao próprio cinema, porque é muito louco pensar que a gente pode usar a linguagem do cinema, que foi historicamente construída, fortificando esse olhar, para falar justamente da gente que éramos o outro até pouco tempo atrás. Talvez meio subjetivo, comecei falando meio subjetivo, mas
Isso me lembra um pouquinho aquelas regras de Bechdel, sabe? Para a gente identificar se um filme não é absurdamente misógino. Então, os filmes que seguem as 3 regras, que é ter pelo menos 2 mulheres conversando e conversando sobre algo que não seja um homem, né? Os filmes que seguem essas regras, quer dizer que eles vão ser feministas ou algo parecido? Não. Mas quer dizer que eles não são absurdamente misóginos? Talvez, mas eu acho que já é um primeiro ponto para a gente pensar como a gente pode usar a linguagem do cinema e como a gente identifica onde a gente pode colocar esse lugar queer lá dentro, sabe? É meio processo de hackeamento. E aí é uma discussão muito louca, assim, na cabeça. Tentar entender como isso interfere em gênero cinematográfico. Tipo, como é que os gêneros falam da gente e como é que a gente consegue mexer com isso aí. De roteiro, tentar entender protagonismos ou não, arco narrativo, considerando que os filmes são meio que uma tese, né? Como é que ele reflete isso e se a conclusão que a gente vai chegar, a gente acaba trazendo essa categoria queer como limitante ou algo enriquecedor para esses sujeitos, até decupagem, assim, sabe? Quanto a gente está ainda só reproduzindo aquela decupagem engessada, heteropatriarcal, e para mim é basicamente desafio de tentar identificar onde está esse lugar queer ou não. Acho que a André falou uma coisa. Eu, como sou a última, eu vou puxar falas anteriores. Não sei se foi a André, mas falou sobre filmes que não são queer, que são feitos por realizadores, muitas vezes hétero, em um contexto hétero, mas acaba transbordando alguma coisa de olhar diferente ali. Talvez tenha sido você. Filmes do passado que a galera LGBT acaba se reapropriando. Isso, às vezes é uma cena, né? E isso, às vezes é uma cena que a gente fala, nossa, tem alguma coisa de diferente ali, sei lá, limite, sabe? Nos filmes que a gente vê uma ceninha assim, que a gente fala, transbordou algo que não é hétero. E vamos tentar entender o que é esse algo para tentar trazer também para o que a gente faz. Não sei, falei coisas aqui, eu acho que eu vou parar por aqui para a gente continuar. Mas muitas... Não, isso que você falou, acho que também algumas pessoas mencionaram, acho que se relaciona com aquela frase que eu mencionei do Luca Guadagnino sobre o próprio filme, que apesar de ser um filme gay, uma história gay, ele chama de filme familiar. E eu tirei essa frase de um texto que eu achei que justamente questionava se esse filme poderia ser considerado um filme queer, porque ele se apropriava de uma linguagem cinematográfica que já foi trabalhada dentro da normatividade desde o início dos tempos. Então, tinha essa provocação assim, de pensar, o filme gay é queer ou não é queer? São sinônimos ou não são? Então, acho que muitos do que vocês falaram aqui já apontam algumas direções, né? Eu, na verdade, depois dessa introdução, eu queria que cada um de vocês descrevesse com as próprias palavras o filme de vocês que está no festival, que eu acho que vai começar a ajudar a gente a enxergar o jeito que vocês olham o filme queer, enfim, o filme que vocês fizeram, como é que ele se encaixa nessa conversa. Então, assim, queria que vocês falassem, não só uma sinopse, mas falassem um pouco do projeto do filme. Massa, então vamos lá. Muitas coisas já também borbulhando aqui das falas. Então, meu filme, Vênus de Nike, é um filme sobre os meus fetiches, sobre a minha sexualidade masoquista, né? E sobre como eu gosto, na minha prática sexual, de um sexo que envolve dominação e submissão, envolvendo pés, tênis, meias, enfim, é muito sobre esse universo. E eu fiz o filme durante a pandemia, então foi uma equipe muito pequena, de 4 pessoas só no set, e eu faço todos os personagens. O filme se centra numa conversa entre um paciente e uma psicóloga, eu sou os dois, assim, e esse paciente ele tá meio obcecado por esses fetiches, ele acha isso incrível, a melhor coisa do mundo, ele acha que isso é muito revolucionário, e a psicóloga tem uma atitude mais irônica, mais distanciada, ela pesquisa sobre aqueles fetiches. Então o filme é um pouco essa dialética, né, esse vai e vem entre esses dois personagens. E aí, talvez conectando, né, com o tema da mesa, né,
assim, eu acho que quando a gente faz um filme, eu não sei, eu nunca pensei assim, vai ser um filme queer, sabe, assim, tipo, eu acho que isso seria meio que engessar, assim, eu acho que as coisas vêm muito naturalmente. Mas, assim, uma coisa eu queria, né? Eu queria não retratar essa sexualidade de forma higienizada, né? Porque é muito comum, assim, em filmes que tratam do BDSM, né? Que é, enfim, essa prática que envolve sadomasoquismo, é muito comum uma vontade de mostrar essas pessoas como normais, sabe assim? Olha, ele gosta dessas coisas aqui, ele tem gostos estranhos, mas ele é um cara do bem, ele é como você, ele é como qualquer outra pessoa, sabe? Então eu queria um pouco sair disso, né? Quando eu via filmes que iam por esse caminho, primeiro eu broxava, né? Eu acho que isso tira completamente o tesão da coisa. Então eu queria criar cenas e fazer imagens que dessem tesão, assim, que fossem, de alguma forma, que estivessem do lado. E aí, uma coisa que o Cássio falou, eu concordo muito, assim, né? Eu queria que as pessoas que tivessem esse mesmo tesão que eu, elas vissem o filme e gostassem, sabe assim? Eu não fiz o filme pensando numa plateia hétero, ou melhor, eu não fiz o filme pensando numa plateia baunilha, né? Eu fiz o filme pra galera que gosta dessas coisas, assim. E talvez isso já diga algo, né, sobre o lugar que eu optei, assim, sabe? Eu preferi, talvez, incomodar ou tá fora de certos circuitos, ou tá fora de certos lugares, ou tá fora de certos grupos, em prol de uma experiência estética ali naquele filme que trouxesse a verdade dessa experiência que eu tenho, né? Que eu tenho a vivência, que eu tenho na minha vida. Então, não sei, acho que isso se relaciona. E pegando o gancho numa coisa que Victoria falou, que eu achei massa, assim, eu acredito muito nisso, né? Que às vezes a gente está preso num programa estético muito patriarcal, muito heteronormativo, inventado por uma sociedade heteronormativa burguesa, assim, que eu acho que é o naturalismo, né? E aí eu não estou dizendo que todo filme queer tem que sair do naturalismo. Eu concordo com o que todo mundo falou aqui, que as várias entradas são importantes, a não definição é importante. Mas, assim, para mim, eu realmente recuso essa ideia de que você vai pegar uma câmera, apertar o botão REC e vai capturar a realidade. Porque é isso que essa ideologia heteronormativa burguesa quer que a gente acredite. Que a câmera pode filmar a vida como ela é, e não pode, assim. Uma palavra que Vitória falou que eu gostei muito foi hackear, né? Então, uma coisa que eu tento muito é sempre hackear esse... se eu pegar a câmera e tentar contar uma historinha como todo mundo já sempre tentou, a impressão que eu tenho é que não vai resultar na verdade dessa experiência, sabe? Não vai resultar naquilo que eu quero expressar de fato. Eu estou, na verdade, fazendo um programa e não experimentando e investigando as coisas novas que estão surgindo ali. Então, no caso de Vênus de Nike, por exemplo, o filme, a gente fez todas as diárias noturnas, né? Eu queria que o filme tivesse essa atmosfera dark, assim, com a luz como se fosse uma luz de flash de câmera. Eu falei isso para o diretor de fotografia, Chico Lacerda, eu falei, eu queria que fosse uma foto com flash em movimento. Então a gente só filmou à noite para ter essa escuridão, assim, e uma luz muito direcional. E o filme todo é assim, não tem dia, noite, sabe? Não amanhece, não anoitece. Não... Para que a gente precisa se provar tanto que a gente está fazendo algo que está representando o real? Mas, assim, para mim, esse tipo de imagem é muito real, assim, porque ela está trazendo esteticamente, visualmente, as sensações que eu queria trazer com o filme. E também tento fugir um pouco dessa coisa narrativa, com começo, meio e fim, uma trama, um personagem que vai ter uma catarse, uma descoberta. E eu tento explorar outras estruturas, né? No caso do filme, eu explorei essa estrutura da sala da terapia, né? Da conversa ali. Então não tem muito um arco no sentido do arco aristotélico, né? Começo, aí tem um conflito, e depois tem a resolução. Não sei, eu sinto... E é uma coisa muito intuitiva, é uma coisa muito do meu fazer mesmo. Eu sinto que quando eu vou por aí, a coisa morre, assim, a coisa perde o que eu queria expressar, assim. Mas é isso, a gente está num lugar... acho que alguém falou aqui na mesa, né? A gente está num lugar, é isso, a gente está usando dessa linguagem
para falar sobre coisas novas, para falar sobre corpos novos. Nós somos pessoas que agora estão nesse lugar de fazer um filme, e antes a gente não estava nesse lugar, né? E isso gera muitas contradições. Sei lá, esses dias eu estava participando de um laboratório, e aí era um workshop, assim, era uma mesa falando sobre como você pensa o seu projeto. E aí a pessoa que deu a mesa falou: invista em narrativas, a nossa cultura é sobre narrativas, sabe? A nossa cultura a gente tem que fazer narrativas. E eu, assim, internamente eu falei, não, sabe, assim, acho que eu não tenho que fazer narrativa, desculpa. Mas, assim, o que me preocupa sobre isso é como isso pode também, às vezes, abafar e oprimir mesmo pessoas que estão começando a pensar agora e às vezes tem ideias que morrem porque você vai se ater e você vai se submeter a um programa que existe previamente, sabe, assim. Enfim, só falando um pouco de onde eu venho, e aí é muito da minha prática mesmo, né? Eu penso muito por aí. Cássio, conta pra gente do seu filme agora. Nossa, agora eu fiquei fritando o cérebro com tudo que você falou, André. Mas tá, meu filme se chama Perto de Você, é um documentário autobiográfico que eu fiz junto ao meu pai no começo da pandemia. Eu tinha há poucos meses começado o processo de hormonização, né, com testosterona, estava começando essa vivência, esse experimento, enfim. E eu sou do interior do Paraná, fui para a casa do meu pai justamente para contar para ele, sabe, aquele momento revelação, pai, sou trans, sabe, essa coisa. Só que começou a pandemia e a gente ficou isolado, nós dois juntos, em um apartamento super pequeno e nós dois ali. E, de repente, essa minha tensão de contar para ele foi sobreposta pela tensão da pandemia, do meu pai, que tem 72 anos. Então, pelo medo que meu pai morresse, né? Com notícias do governo chegando a todo tempo, então toda essa sobreposição de tensões foi acontecendo e eu tinha uma câmerazinha que eu sempre carrego comigo, comecei a filmar e, enfim, editei todo esse processo junto com meu pai, né? Então, eu estou pensando agora se é que é um filme queer, não sei, eu não tinha pensado nisso até agora. É um filme queer porque fala também sobre o meu processo de transição, mas não é só sobre isso. É um filme que, para mim, é absolutamente cotidiano, mesmo nas cenas em que, sei lá, eu apareço sem roupa. Para mim, isso é algo tão normal e cotidiano que eu nem considero uma afronta, apesar de eu ter consciência de que tem gente que vê assim, sabe? De que tem gente que não me vê como algo ou uma pessoa parte de um cotidiano, ou mesmo parte de um núcleo familiar. Então, assim como o diretor do Call Me By Your Name, eu acho que meu filme é um filme familiar. Ele é literalmente familiar. É uma história de pai e filho. Eu com medo, eu querendo estar perto do meu pai. Então, é algo muito mais singelo do que... Eu não faço numa intenção de provocar, eu faço numa intenção de que outras pessoas transmasculinas também tenham essa referência. Eu pensei que tantas outras pessoas, especialmente transmasculina, mas tantas outras pessoas trans e outras pessoas, enfim, LGBT em geral, né, QIA+, enfim, mas especialmente pessoas trans podem passar por essa situação e que existe muitas poucas referências e que a maioria dos filmes trans são feitos por pessoas cis e talvez acabam não conseguindo chegar a certos lugares. Então, essa foi a minha motivação. Eu acho que, por exemplo, o meu filme que eu apresentei no Mix Brasil ano passado, Mães do Derek, eu acho que eu considero ele até mais queer do que o Perto de Você, assim. E aí, outras pistas. Necessariamente o queer tem que ser afrontoso? Não sei. Necessariamente tem a ver com representatividade? Não sei, são outros critérios, né? Quando fala em cinema queer, essas são coisas que ficam pensando. Então tem a ver com representatividade?
Então, teve a ver com afrontar a cis heteronorma? Não sei. Eu acho que o perto de você acaba afrontando porque a minha própria existência afronta. E, por consequência, acaba afrontando a cis heteronorma. Mas não que seja algo que foi a minha motivação ao fazer o filme. É muito mais um filme, é um filme interno, ele é singelo, ele é emocionante, é de pai e filho, ele é muito mais simples. E acho que também tem a ver com eu como realizador também de estar buscando outras coisas também, né? Agora, assim, porque, enfim, o Mais o Derek é meu primeiro longa, eu realizei 14 curtas antes desse, né? Então, mas esse é o primeiro que eu assino como Cássio. É o primeiro que eu assino como pessoa trans, né? Então, é uma brisa também. Acho que é isso. Não tem um final. Fico por aqui, por enquanto. E você, Lara, vamos falar do pânico vaginal. Bom, pânico vaginal, a gente chama a gente da equipe de criação de uma ficção científica de baixo orçamento. E aí ele está todo nesse universo dos super-heróis, dos quadrinhos, desse universo pop que eu sou super atraída, assim, eu me amarro em ler quadrinho e efeitos especiais, universo, ficção científica, acho muito divertido. E aí essa é a matéria, assim, do trabalho, então fala de uma super-heroína que resolve instalar uma arma no canal vaginal. É um procedimento que é legalizado, assim, nesse futuro. E aí ela vai lidando com essa contradição de ter uma arma no canal vaginal e é isso. A matéria do trabalho é um pouco essa. Tem a relação dela com outras pessoas que integram essa armada, tem as vítimas dela, tem as situações, no sentido de que eu me dei esse desafio, assim, de compor uma narrativa que desencadeia um personagem, uma trama, assim, e tal. Porque acho que vale a pena comentar que eu não sou do cinema. Então, a pandemia me levou para o vídeo, né? A minha formação e a minha prática é toda no teatro, e eu chego no roteiro e na escrita através da dramaturgia. Então, eu trabalho com dramaturgia e um pouco como atriz nessa chave da performance sempre. E aí a gente aprovou esse edital para montar o Pânico Vaginal, que era uma cena curta, uma cena que eu tinha feito há 5 anos atrás, uma cena de 15 minutos. E a ideia era desenvolver num trabalho, numa peça. E com a pandemia a gente teve que ir para o vídeo. E aí foi muito desafiador e acho que a coisa encontrou a sua linguagem, assim, porque todos os efeitos de animação, onomatopeia, essa coisa hipereditável que você tem no vídeo, né? Essa possibilidade de pôr anúncios e enfim, trabalhar a imagem com muita refinamento. No teatro é uma outra relação, né? Para mim tem muito mais a sensação da presença e da troca ali do que ter esse poder que tem com a imagem, né? E isso é um filme de excesso. Então a gente tinha os atores, a gente ensaiou uma semana como se fosse numa peça, em grandes jams, assim, e aí tem André e Vicky, que tinham alguma formação com audiovisual. Aí eu falei, vocês topam ir gravar sem saber muito bem o que vai acontecer? Porque eu decupei aqui as coreografias, as imagens, eu sei mais ou menos que imagem vem com cada texto, mas a gente não vai pensar plano, não vai pensar luz, não vai chegar com nada disso definido, assim, que talvez fosse uma maneira mais tradicional de estar no set, né? E eles falaram, topo, vamos gravar esse grande excesso. Acho que excesso é uma palavra importante para o trabalho, assim. Acho que é isso. Vitória? Vamos lá, como respirar fora d'água. Também curta familiar. É sobre a relação entre pai e filha, né? E, bom, eu trabalho de conclusão de curso, que eu chamei umas colegas, umas amigas de lá da USP, todo mundo ia se formar, todas sapatões, e aí falamos, vamos
formar com um filme sapatão? Pelo menos para a gente ter prazer nesse final de conclusão, né? Que é sempre meio tenso, meio pesado, anos fazendo TCC e tal. E a gente falou, vamos, bora. E aí, nessa animação, a gente acabou optando por desenvolver um argumento, uma ideia que eu tinha pensado há um ano antes, entrando em contato com minha família. E era basicamente entender um pouco os conflitos que podem existir entre uma família em que tem homens que trabalham em segurança pública, polícia é outra instituição de segurança, e pessoas LGBT, e principalmente a questão da raça é importante, né? Entender que também muitos desses homens, desses pais de família são negros no Brasil, e entender a vulnerabilidade tanto dessas pessoas negras LGBT quanto desses pais dentro de um ambiente doméstico, assim. E aí, é engraçado, né, que a gente partiu do lugar de falar, vamos fazer um filme sapatão, e aí a gente caiu justamente nesse lugar da interseccionalidade, de entender, nossa, estamos juntando várias identidades que a gente geralmente costuma até discutir separadamente, né, como categorizar, assim, identidades soltas, e vamos interseccionar tudo isso e entender como isso mexe na cabeça das pessoas nas relações pessoais. E o filme é meio sobre isso, né? Sobre essa menina lésbica que tem uma situação na rua com a polícia, um enquadro, e aí depois disso ela passa a ver o pai, que sempre foi policial, desde que ela nasceu, de uma forma meio diferente, como isso interfere ali nessa convivência dentro de casa. E a gente partiu muito também do lugar de entender que os dois são vulneráveis, sabe? Não é porque a identidade desse pai como policial, ele servindo nessa instituição pública, que vai trazer ele para o lado negativo da força, sabe? Não, esse homem também tem particularidades e sensibilidade, entender o lugar da família, da necessidade de trabalhar naquilo, e ela também vendo esse risco na rua, e como lidar com isso. Eu acho interessante que a gente optou por, no curta, usar a identidade, essa relação dela com a namorada no filme, como lugar de não conflito. A gente usa uma linguagem bem narrativa, mas o lugar do conflito, em que ficam dúvidas ali, que a gente percebe que é um lugar onde a personagem vai se desenvolvendo, é justamente o lugar do não é a sexualidade que está sendo posta em questionamento ali. E talvez fosse uma expectativa ser uma das primeiras coisas que seriam colocadas assim, em questionamento, sendo que a gente tem um pouco desse lugar de entender esses homens negros que trabalham na polícia como pessoas que não entenderiam a sexualidade dissidente dos filhos, sabe? Então, o problema ali é outro, o desconforto ali é outro, é quase um constrangimento, sabe? De, nossa, o meu lugar invadiu o seu. Em algum momento, o que é que a gente faz agora dentro de casa? Acho que é muito sobre isso, invasão e limites e como a gente se relaciona com isso. E a gente a gente gravou em 2019, ficou na pandemia gravando esse filme, aí lançou agora em 2021, a gente se formou com ele, e aí, muito feliz de estar no Mix, a gente sempre, a equipe sempre falava, nossa, a gente quer muito entrar no Mix, Pena que esse ano foi virtual, a gente se encontra pelas telinhas, mas sempre foi uma vontade muito grande de entrar no festival, eu sempre fico esperando a programação. E é meio isso, a gente falando assim de coisas que nosso conflito não está na sexualidade, assim, para além disso, entender que ser LGBTQIA+, no Brasil não é só isso, sabe? Não é como se a gente tivesse uma prioridade de etiqueta, prioridade de identidade, a gente escolhe a nossa. Não, dá para contar várias, assim, nos dedos, assim, é muita coisa e isso que é complexo viver, né?
Mas é isso. Bom, eu acho que vocês tocaram em vários pontos, assim, que também a minha cabeça está borbulhando aqui. Eu queria abordar uma questão, assim, puxando um pouco o que o André falou sobre fazer filmes para uma certa galera, puxando também o Cássio falando da Garota Dinamarquesa, que é um filme de outros sobre, né, assim, um olhar sobre o outro que não é exatamente o olhar que esse outro tem sobre si mesmo. Uma coisa que tem muito no cinema, assim, é essa coisa do filme universal. O filme que ganha muitos públicos em vários mercados, em vários países, é o filme que fala a vários públicos. Mas talvez, como a gente está colocando aqui, talvez o universal se oponha ao queer, porque o queer que a gente está colocando aqui é um cinema que fala sobre si mesmo, para si mesmo, né? Então, eu queria, e é interessante pensar que tanto o André, quanto o Cássio, quanto a Lara estão presentes em tela, na frente, na história, eles estão interpretando ou a si mesmos, ou enfim, personagens no filme, e a Vitória, apesar de não estar ela mesma no filme, você falou que é uma história que nasceu de uma ideia que veio da sua família e tal, então, de uma certa forma, estão todos presentes em tela. Então, eu queria que vocês falassem dessa presença de vocês, assim, se de repente é isso, essa coisa de falar de si para os iguais, será que é isso que está por trás do que é o filme queer? Quem quiser falar, não precisa ser todo mundo, né? Agora a gente já está abrindo. Tá. Enfim, muitas questões aí nessa pergunta, né? É muito engraçado essa ideia do universal, porque eu tenho a sensação de que quando a gente se preocupa com isso, a gente está fazendo filme para uma plateia hétero, sabe? Eu quero que ele entenda, quero que ele, sabe? Estou preocupado que isso vai chocar eles. Então, esse universal talvez seja uma higienização, né? Eu não vi A Garota Dinamarquesa, mas, assim, um filme com uma personagem trans que eu odeio é A Mulher Fantástica. Não sei o que vocês acham desse filme. Mas, assim, eu acho muito doido como é um filme feito por pessoas hétero-cis, ou por homens hétero-cis, e que o filme todo é 2 horas dessa personagem sofrendo, se martirizando, e sofrendo porque ela quer a herança do cara e a família do cara rejeita ela, né? A família do cara tem preconceito com ela. E o filme em nenhum momento mostra ela com outras amigas, mostra com outra rede, mostra ela sendo empoderada, mostra ela tendo uma vida. Não. Ela tá ali como quase um objeto de fetichização para plateias hétero acharem que estão vendo um filme muito politizado e com uma questão social muito importante. Então, eu acho esse filme podre, assim. E é isso, é tudo muito complexo, porque quando ele foi lançado, né, não existia um filme com uma protagonista trans, uma atriz trans, então, assim, ele teve o seu lugar, ele teve o seu papel, mas eu acho que ele é um exemplo interessante de como essa preocupação, né, que parece que também vem do mercado um pouco, né, eu quero fazer um filme que dê bilheteria, que estreie no cinema, que entre nesses lugares, então eu vou começar a podar meu filme para que de alguma forma ele acesse certos lugares. E eu não sei, talvez o Universal esteja aí, né? Aí no caso de eu estar no filme, né? Primeiro foi uma coisa por causa da pandemia, assim, porque era um argumento. Antes de eu transformar em roteiro, era um argumento que eu pensava em chamar atores e tudo. Mas, assim, por causa da pandemia, eu me coloquei o desafio. Será que eu consigo baratear esse roteiro para fazer com uma equipe muito pequena, para ninguém... primeiro, eu não tinha dinheiro, né? Então, assim, primeiro, eu não posso pagar atores, mas, assim, segundo, também para proteger as pessoas na pandemia. E aí eu disse, acho que eu posso fazer todos os personagens. E acaba sendo um pouco um documentário em primeira pessoa, né? Cássio falou assim, é um filme sobre mim, sobre minha vivência, sobre o meu cotidiano. E não sei, eu acho que tem coisas ali que sou eu falando, assim, mesmo, né? E eu pensava isso, eu quero fazer um filme para as pessoas que também têm esse tesão. Porque não tem... existe pouco filme assim, né? Eu penso isso, assim, quando eu faço um filme. Eu tô fazendo esse filme porque eu queria ver um filme que tivesse isso. E não tem.
E aí eu tinha muito essa noia, assim, quando eu comecei a mostrar os cortes para as pessoas, eu tinha muito uma noia, assim, é tão específico, são fetiches muito específicos meus, é um universo muito masculino também, sabe? É um universo muito gay masculino. Acho que as mulheres não vão se relacionar. E aí eu comecei a mostrar para minhas amigas mulheres, minhas amigas trans, minhas amigas... Para minha surpresa, teve uma resposta muito massa, assim. A galera dizendo, fiquei com muito tesão, eu também gosto disso e tal. E eu fiquei... Não sei, eu achei esse processo muito interessante, porque eu sempre acho que o que vai agradar e o que vai ser massa pra galera é muito imprevisível, assim, sabe? Quando você fica em fórmula, quando você fica numa fórmula em prol de agradar, não sei, eu acho que quanto mais você é mais verdadeiro com você mesmo, pode dar muito errado, assim, pode não dar em nada, mas, assim, pode dar certo, pode acabar tocando as pessoas e dialogando com as pessoas, assim. Enfim, acho que, de alguma forma, toquei nos pontos aí da pergunta. Só queria comentar que o filme que você citou, o chileno, Uma Mulher Fantástica, ele ganhou o Oscar de filme estrangeiro. Isso. E é um filme que tem uma personagem trans que sofre. O que me faz pensar que, assim, Hollywood gosta, né, dos personagens que sofrem, né? E principalmente talvez, em filmes latino-americanos, né? Sim. E talvez o que realismo social dessa ideia de universal seja justamente isso que você falou, uma higienização e assim, tudo tem a ver com esse universo narrativo branco, cisgênero, hétero, que tudo que difere disso está em conflito e vai sofrer. Então, eu acho que tem muito disso por aí, né, no cinema que é mais mainstream, que se apropria de personagens trans, de personagens LGBTs, mas sempre nessa chave de conflito, né? É interessante pensar, como a Vitória colocou, que a homossexualidade da personagem não é um conflito. Isso talvez seja uma característica interessante da gente pensar. Muito, totalmente. Eu que o filme foge do mainstream, foge do universal, mas ao mesmo tempo colocando uma situação que é própria da heterossexualidade no filme mainstream, que é a normalidade. Então, assim, tem o que o Cássio falou também, né? Como ele fala que esse processo que ele viveu na pandemia com o pai dele, ele mostra de forma singela, e isso é muito diferente de como é normalmente abordado, né? Então, mas assim, só uma última coisinha, assim, é que falando sobre a Mulher Fantástica, eu não vi o filme na época, né? É isso, as coisas são tão contextuais, né? Assim, o Cássio estava falando, não sei se meu filme é queer, mas eu sei que choca uma plateia. Mas tudo é muito contextual. Talvez daqui a um mês, coisas que chocam agora não vão chocar depois, e tudo muda muito, né? Mas, assim, eu não sei se eu tivesse visto na época, eu teria achado massa, que ótimo, uma personagem trans, assim, mas eu vi muito depois, porque eu vi numa masterclass que o roteirista deu, né, um cara hétero, ele deu, e assim, gente, ele falando, ele falava coisas do tipo, então, a gente tava desenvolvendo esse roteiro e tinha esse drama, e aí a gente pensou, tem que ser trans, sabe? Trans pra ele foi mais um elemento pra juntar no roteiro do sofrimento, sabe assim? Enfim. É uma peça, né? Uma peça que ele usou. Não veio de nenhum lugar, né, sabe? Adicionando uma coisa, você falou dos feedbacks que a gente... Agora é meio livre, né? Posso... Naquele processo de mostrar os cortes, né? E a minha opinião dos amigos, a gente também fez exercícios de enviar o filme para pessoas de escopos sociais totalmente diferentes, para entender como reverberava, se todo mundo entendia o que estava sendo colocado ali ou não. O que estava sendo colocado não, que a gente queria colocar ali ou não. E teve um dos feedbacks que foi engraçado, que toca justamente nesse lugar, tanto do sofrimento, quanto do conflito, e tanto da necessidade de ter algo ou não dentro do filme. Que foi um feedback de um amigo, não conhecido, hétero branco, e que perguntou, mas por que a namorada tá fazendo o que no filme? Não adianta, tipo, não move o conflito. Por que vocês colocaram ela? Pode tirar, não faz sentido ela estar ali. E veio de um lugar muito específico, assim, e é muito difícil se convencer, às vezes, de que o filme vai acabar sendo feito para todos os públicos, porque tem lugares ali que acabam realmente tocando pessoas que têm experiências X ou Y.
sobre como respirar, a gente partiu de um pensamento que eu estava tendo durante as férias em família, mas não exatamente de uma situação que aconteceu dentro da minha família. E, porém, depois de gravar o filme, tá fazendo... Eita, reverberou. Fazendo vários cortes, eu lembrei que... eu lembrei que no dia em que eu saí do armário para meu pai, eu falei, sou sapatão. Ele meio que já sabia, né? E aí ele falou, tudo bem, já sei disso, mas toma cuidado na rua. E foi uma coisa que eu tinha esquecido, a reação dele a esse momento, e que é justamente uma coisa que acaba sendo tratada no filme. Então talvez seja de nós para nós mesmos, sabe? Parece que as coisas só reverberam a partir de alguma experiência, assim, ou a partir de alguma sensibilidade também das outras pessoas a estarem abertas a experiências que não são somente a delas, sabe? Pegando o gancho do tema pai que a Vitória falou, assim, eu acho muito doido que as pessoas convivam com a ideia, com a noção de que elas são universais, em alguma medida, que exista alguma questão universal, assim. Eu lembro de alguma chamada em vídeo que eu estava fazendo com meu pai, aí ele falou, seu cabelo tá muito de sapatão, você tá com muita cara de sapatão, assim. Eu falei, que bom, o pessoal olha para mim e não fica em dúvida. E aí ele falou, mas aí você fica muito marcada, tipo, numa tribo. Eu falei, você acha que seu sapatênis e sua camisa polo não te marcam numa tribo também? Eu acho que essa a noção de universal tem a ver com a falta de consciência da sua própria especificidade, e não ela como um conceito que existe no mundo, assim, porque até isso que Márcio falou, talvez o queer tenha a ver com estar falando de si para uma plateia de iguais. Não existe iguais. Assim, a experiência que cada um tem com a própria sexualidade, com a própria violência, ou com o próprio corpo, ou com o próprio corpo no mundo, é muito única e é muito particular. Ao mesmo tempo, óbvio, se a gente pega processos históricos, a gente entende um eu que tem ali uma classe, uma cor, um gênero, uma maneira, e aí o outro que estava sendo morto. O único problema de ser o outro, desse eu aí, é a violência, entendeu? Mas se a gente pensa, sei lá, pela psicanálise, o eu e o outro, eles são indissociáveis. Então, acho que no Pânico, eu tô ali em cena porque sou atriz, enfim, queria estar, gosto de estar em cena, curto o exercício, assim, do ser atriz e tal, mas acho que é muito mais ali uma vontade minha de tocar nesse outro. Eu entendo que é um filme sobre masculinidades também, no deboche, na ironia, na tiração de onda, óbvio, mas tanto que sou eu que fui o outro o tempo todo tentando elaborar um outro possível para um eu que eu estou tentando fazer existir no mundo, sabe? Eu lembro que uma vez, nos bate-papos depois da sessão, assim, aí uma menina falou, mas eu fico muito triste de não ser uma equipe só de mina. Aí eu falei, olha, eu super entendo que é uma afirmação em determinados contextos pode ser importante você estar num grupo de mulheres, por exemplo. Mas não é disso que se trata esse trabalho, é justamente sobre sustentar esse espaço de contradição, de que é difícil, de estar ali conversando com esse masculino possível, assim, querendo chegar nesse outro, no que é o outro para mim. Eu tenho desejo de comunicação com o mundo todo, né? Sei lá, não com o mundo todo, assim, não quero falar com todos os públicos, não é essa arrogância, assim, heróica, mas é um desejo de poder sustentar a dificuldade mesmo, que é ser qualquer coisa, entendeu? Então, acho que a coisa mais humana que a gente tem é falar uma coisa, depois mudar de opinião, e aí não era bem assim, e aí agora tá bem, agora tá mal, agora é só uma massa de sensação, e aí isso tem a ver com como é que o outro chega para você, né? O outro, ele é fundamental na nossa existência, e aí, quando o outro é o seu colega queer, é muito bom, é um alívio no coração. Quando o outro é o Bolsonaro, poxa, é bem mais difícil achar um diálogo possível, né? Só para contribuir com essa parte do debate rapidinho, eu acho que
concordo muito com o que vocês falaram. Acho que essa ideia de normalidade ou de universalidade é um vício da colonialidade, né? Porque sim, o normal vai ser o branco, o cis, o hétero, o ponto de vista europeu, que é muito forte no cinema, querendo ou não. O parâmetro, né, os festivais europeus, tudo são o que as pessoas seguem. Eu, sinceramente, vejo uns filmes de Cannes que eu falo, por favor, olha esses discursos, que eu não consigo acreditar, assim. Enfim, não vou dar nenhum exemplo aqui agora, não sei se dá tempo de dissecar isso também, mas mesmo na Mulher Fantástica, eu assisti, olha que louco, eu assisti na época em uma sessão que foi num cinema que levaram uma plateia só de pessoas trans, especialmente de travestis. E elas ficaram emocionadíssimas, porque foi na época do lançamento, tinha isso, né? Finalmente a gente vê uma atriz trans na tela, e uma atriz ganhando o prêmio. Então, eu não nego a importância do filme, mas eu também entendo as críticas, e eu sinto que tem uma higienização, sim. Tem uma visão, sim, europeia sobre o que deva ser o cinema latino-americano. Eu acho que isso paira sobre a gente, e a gente lida o tempo inteiro. E especialmente isso que foi comentado dela, nunca ser vista, é muito comum isso, que os personagens trans estão sempre sozinhos, sabe? Ou outros personagens LGBT não têm comunidade, sendo que na vida real, a gente só anda uns com os outros. É uma questão, inclusive, de segurança, mas é uma questão, inclusive, de família, que as famílias que a gente forma fora da nossa família, enfim, a comunidade é uma coisa muito importante. Se a gente não vê isso no cinema, é porque quem está fazendo os filmes, né? Não é a gente. Então, eu acho que é um pouco isso. E eu, hoje em dia, no tratar sobre isso do universal, quando eu faço meus filmes, que eu me deparo com uma situação, eu acho que as pessoas não vão entender porque isso é muito específico, isso, da transmasculinidade. Ou mesmo do Mães do Derek, que era um filme muito mais sapatão, né? Eu, sinceramente, não me importo. Eu acho que o filme acaba tendo várias capas. Tem uma capa que a maioria das pessoas vai acessar, tem uma outra que algumas, e tem uma outra que muito poucas, e é assim que eu vou trabalhando. Eu tento ser estratégico nesse sentido, para também poder alcançar público, porque, querendo ou não, é uma coisa que eu almejo também. Acho que é isso. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa para colocar. Bom, eu acho que a gente chegou à conclusão de que o filme queer é muitas coisas e a gente vai continuar levando para a vida esse debate. Bom, eu queria agradecer muito a todos vocês, enfim, porque a gente está aqui nessa ânsia de voltar a fazer um festival presencial, e esse evento, se ele fosse presencial, eu já imagino que a gente ia terminar, ia correr um para o outro, ia trocar mais ideias, o público ia vir, enfim. É uma pena que a gente não pode fazer isso em sala, mas é uma das coisas que o festival pode fazer, né? Trazer vocês juntos e fazer vocês trocarem ideias. Para mim é excelente, eu saio daqui com a cabeça cheia de coisas para pensar, acho que vocês também. Enfim, queria agradecer a presença de vocês e convidar todo mundo para assistir os filmes de todo mundo que está aqui. Cada filme vai ter uma sessão presencial e também online, então vocês vão ter várias oportunidades aí, não tem como perder, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Obrigado, Mix, aí, pelo convite. Tô louco para ver todos os filmes aqui. Fiquei muito animado agora. Ansiosíssimo para o festival começar. Também quero tentar ver presencialmente. Super, super. E vamos continuar a conversa também depois. Vamos trocar redes sociais, WhatsApp, sei lá, ir se conhecendo, né? Sim, gente. Vamos. Massa, super obrigada, gente. Muito massa. Obrigadão, Obrigado, gente.